Olá, sejam bem-vindos. Então, chegou o momento mais esperado da nossa jornada. Até aqui você entendeu o que te bloqueia. Agora você vai receber as ferramentas de limpeza. Na aula 3, nós vamos mergulhar fundo nas 4 frases sagradas do Ho'oponopono. Mas antes, quero me apresentar. Eu me chamo Karina, terapeuta holística, e estou aqui para despertar a luz, despertar a sua consciência, né? Despertar o poder que já existe em você. Vamos começar. Então, vamos começar na aula de hoje a falar sobre as 4 frases, né? O que são as 4 frases? Mas antes de eu falar das 4 frases, nós vamos relembrar, né? Relembrar sobre a aula passada, sobre a primeira aula que a gente teve, que a gente falava lá sobre a filosofia do povo havaiano antigo, né? Então, o Ho'oponopono, ele é uma filosofia, né? Uma filosofia, um estilo de vida. E além de uma filosofia e um estilo de vida, o Ho'oponopono é um método incrível de autocura, né? Então, um método de autocura milenar. E antes, né, de eu começar a falar sobre as 4 frases, eu quero deixar bem claro os 6 princípios que nós vimos na primeira aula. O primeiro princípio, que fala sobre que o universo físico é uma manifestação dos nossos pensamentos. O segundo princípio fala que se meus pensamentos são destrutivos, a minha realidade vai ser destrutiva, né? Também fala lá, o terceiro princípio fala que se meus pensamentos são repletos de perfeição, se são perfeitos, a minha realidade vai ser de amor, né? Vai ser perfeita. Então, o quarto princípio fala que nós somos responsáveis por criar a nossa realidade, tudo que está à nossa volta. O quinto princípio, que nós temos que assumir a nossa responsabilidade, que nós somos 100% responsável por limpar nossas memórias, por limpar nossos pensamentos destrutivos. Porque, afinal de contas, nós criamos nossa realidade, não é verdade? E o sexto princípio diz que não existe nada fora, que tudo começa dentro da nossa mente. Então, os 6 princípios, está aí a importância de lembrar desses 6 princípios, né, do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um estilo de vida, é uma filosofia do povo antigo havaiano. Então, o antigo povo havaiano, os Hunas, eles tinham a filosofia, né, de acreditar já de que nós criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações, né? Então, Morna Simeona, né, quando trouxe o Ho'oponopono da identidade própria, da autocura, ela também criou, ela trouxe esses 6 princípios também, que eu acabei de falar para vocês, né? Então, daí a importância de, antes de falar das 4 frases, relembrar os 6 princípios e relembrar vocês da filosofia de vida, né? De quem pratica o Ho'oponopono e relembrar que ele é um método incrível, sim, mas que precisamos respeitar aí esses 6 princípios que foram criados lá na época do Ho'oponopono da identidade própria. Então, vamos lá. Quais são as 4 frases? Quais são as 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Essas são as 4 frases. O Ho'oponopono tem essas 4 frases, né? Essas ferramentas de limpeza.
E é conhecido, essas 4 frases, elas são conhecidas como fórmulas mágicas, são conhecidas como fórmulas mágicas de limpeza, né? Famosas por fazer milagres na nossa vida, né? Que faz com que a gente manifeste muita abundância, muita prosperidade, muita fartura, não é verdade? Então, o Ho'oponopono traz essas 4 frases e eles aparecem em nossa vida, eles mudam a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa forma de pensar, a partir do momento que a gente incorpora os 6 princípios do Ho'oponopono na nossa vida e começa a aplicar essas 4 frases para limpar nossas memórias, né? Então, depois de apresentar, né, quais são as 4 frases, nós vamos falar um pouco da importância do significado dessas 4 frases em nossa vida. Então, a importância do significado de cada frase é que nós adquirimos poder, né? Nós adquirimos o poder, né, de mudar a nossa vida, de limpar nossas memórias, de nos libertar totalmente, né, das amarras dessas memórias que nos prendem, como foi falado na aula passada, né? Então, daí a importância. Nós adquirimos o poder, nós ganhamos superpoder, né? Ganhamos superpoder. Então, fórmula mágica, as 4 frases, e depois que a gente aprende o significado, aí é que a gente, né, fica super-herói, nós viramos super-herói. Mas então, é uma brincadeira, uma forma de brincar com vocês, né? As 4 frases, elas têm a sua importância, os significados é muito importante para que a gente possa repetir, entendendo aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está mantrando, né? E por falar em mantra, essas 4 frases, elas também são conhecidas como mantras, né? Ah, elas são conhecidas como mantras, mas por quê? Bom, a palavra mantra em sânscrito significa instrumento de controle. Então, man é igual a mente e tra, controle, né? Então, por que as 4 frases é tida como mantra? Porque além dessas 4 frases, elas serem um instrumento para limpar e liberar memórias, essas 4 frases têm o poder de controlar os nossos pensamentos, né? Então, enquanto a gente está ali repetindo, né, os pensamentos vão embora, né? Vão embora, porque a gente só está concentrado ali naquelas 4 frases. Então, por isso, né, elas serem conhecidas como mantras, principalmente pelos yogas, né? O povo antigo, os yogas, lá na Índia, usam muito mantras, né? Então, é o nosso mantra, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. É o mantra do Ho'oponopono. Então, vamos à frase sinto muito, né? Então, ao repetir sinto muito, você reconhece algo, né? Você reconhece que existe algo incomodando, doendo dentro de você e que não é culpa sua, né? Não é culpa sua, não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, não é culpa do seu chefe, não é culpa do vizinho, né? Ninguém é culpado, né? Então não é sobre sentir culpa, não é sobre sentir culpa, não é sobre sentir frustração, ressentimento, né? É reconhecer os seus pensamentos, reconhecer os seus sentimentos, suas ações, assumindo a responsabilidade, né? Saindo da situação de vítima culpada, né? E finalmente resgatando sua força, seu poder interior,
para que você possa mudar a sua vida. Lembre-se, não existe culpados, ninguém é culpado de nada. Lembra-se do princípio lá, ninguém é culpado de nada, mas somos responsáveis por tudo, né? Então, daí a importância de reconhecermos o que está incomodando dentro de nós, né? Vai aparecer aí na tela um exemplo que eu coloquei, para que isso fique claro para vocês, né? Sobre a rejeição, né? Lembra lá do bebê ferido, da criança ferida? Pois bem, é sobre isso que eu quero falar, é sobre esse exemplo que eu quero dar, que a rejeição, ela começa lá no ventre, no útero da mãe. Lá o bebezinho já sente a sensação de não pertencimento, mesmo antes de ele começar a falar. Então ele vai crescendo, vira assim uma criança, né? Uma criança já sentindo aquele sentimento de se recuar, porque a rejeição traz isso, né? Ele cresce uma criança, um adolescente rejeitando, antes de ser rejeitado, ele já rejeita. Como, Karina? Ele se esconde, ele recua, ele procura um lugar para se esconder debaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Ele vai procurar um lugar para se esconder, porque ele acha que ele tem algum problema. Lembra lá no útero da mãe? Ele foi rejeitado, ele sentiu que ele não pertencia àquele lugar, né? Então ele sente essa rejeição, né? Então ele se afasta antes mesmo de que alguém rejeite ele, ele já se sente rejeitado. Então cresce um adolescente com essas questões aí, né? Inconscientemente, ele começa a rejeitar, né? Quando criança, quando adolescente, né? Ele sente essa questão do comportamento, ele não consegue falar, assim, fala baixo, né? Fala baixo, né? Corpo curvado, não se senta direito na cadeira, né? Então, essas são as características de alguém que sofreu rejeição, né? O adulto, ele vai ser um adulto que ele, no lado profissional, ele vai começar a trabalhar, como todo mundo, mas vai acontecer de ele querer pedir demissão, arrumar uma briga na empresa, né? Porque é inconsciente, ele não sabe que aquele trauma está ali. Então, inconscientemente, ele arruma uma confusão para sair do trabalho, ele briga, ele pede demissão sem saber por que está pedindo, né? Então, a rejeição é algo que, não só a rejeição, mas todo o trauma traz essas consequências porque a gente não sabe com o que ele está lidando, é inconsciente. Então, vamos agora passar para o perdão. Bom, o perdão, vamos falar sobre o perdão. Então, ao repetir me perdoe, o conceito que eu vou dar a vocês é para que vocês entendam, né? Sobre o perdão do Ho'oponopono, a diferença entre o perdão do Ho'oponopono e o perdão da nossa cultura e filosofia ocidental, né? Nós acreditamos que sempre vai existir, né, uma vítima, um culpado e uma punição, né? Então estamos acostumados, né, a isso. No nosso ambiente, na nossa cultura, sempre vai existir uma vítima, um culpado e a punição. Mas no Ho'oponopono é diferente. Não existe esse negócio de ruim ou bom,
vítima, culpado, ou que a pessoa tem que ter uma punição. Não. O perdão do Ho'oponopono é sobre humildade. A filosofia do Ho'oponopono é amor, né? Então, o ato do perdão no Ho'oponopono é você ser humilde, é você pedir perdão à divindade para que ele limpe suas memórias, limpe e libere essas memórias. Aí você pode chegar para mim e perguntar: mas Karina, por que eu tenho que pedir perdão se foi o outro que me maltratou, se foi o outro que me feriu, que me abandonou, né? Mas é que na verdade não é sobre você, sobre o outro. O perdão não é sobre o outro. Você não tem que pedir perdão ao outro. Você está pedindo perdão à divindade. É sobre sua vida, é sobre você. Lembra que você tem que assumir 100% da responsabilidade pela sua realidade? Então você pede perdão à divindade, ser humilde, pedir perdão à divindade para que a divindade, né, libere e limpe essas memórias. Ao repetir eu te amo, você honra e agradece pelas suas memórias e pela sua história de vida, reconhecendo que tudo o que acontece, né, tem um significado, tem um propósito, que nada acontece por acaso. Amar as suas memórias é reconhecer que não existem problemas no lado exterior, né? Que o que eu vejo passando pela minha frente são só memórias se manifestando, são só memórias se manifestando e que eu tenho que amá-las, né? Eu tenho que amá-las e saber que essas memórias é uma oportunidade que eu tenho de olhar para elas e limpá-las. Elas surgem, essas memórias elas surgem a partir de um problema, de uma insatisfação, e a gente não tem que ver elas como algo negativo, né? Mas nem achar que é uma punição da divindade a nós, né? Mas saber que é uma oportunidade de a gente evoluir, de expandir a nossa consciência e mudar a nossa percepção em relação ao mundo e ao que está à nossa volta. Então, ao repetir sou grato, você agradece à divindade pelas suas memórias, né? Agradece a oportunidade de limpar essas memórias, limpar e liberar essas memórias e por permitir, né, que esse problema ele seja resolvido e curado. Agradece por aquele problema ter surgido na sua vida, porque ele revela uma memória na sua mente subconsciente, né? Ele revela uma memória que está lá, nas profundezas da sua mente subconsciente, né? Então, quando ele aparece, então aí você percebe, é uma memória. Então, eu vou e limpo essa memória, né? E a importância, né, de agradecer, porque você agradecendo por essa memória que você está limpando, você está transmutando e está aumentando, né, o sentimento de amor, de gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas, né, acontecem na nossa vida. Então, por isso que eu tenho esse ditado de que é preciso limpar, é preciso fazer a limpeza para que o novo, né, aconteça, para que o novo apareça. Porque quanto mais a gente limpa, a gente transmuta aquelas memórias e abre espaço para o novo. E aí vem coisa boa, né? Quando a gente começa a limpar, começa a limpar o que não é mais da gente, o que não cabe mais dentro de nós, a gente é abençoado com coisas diferentes, com coisas novas na nossa vida, né? Então, daí a importância de ser grato, né? Então,
Sou grato por essa raiva, por essa mágoa, por essa doença, por essa crise financeira. Ah, tem que ser grato? Tem que ser grato. Tem que agradecer por essas memórias, né? Você não tem que ficar chateado com nada. Você começa a não ficar chateado com nada nem com ninguém. Então, por quê? Porque você sabe que essa pessoa, esse problema apareceu, serviu de instrumento para lhe mostrar que ainda existe uma memória a ser limpa, né? Então, vamos agradecer, vamos aprender a agradecer, vamos aprender a usar essas 4 frases para que a gente possa ter sucesso nas nossas limpezas, né? Lembra lá que eu falei para vocês sobre o significado das 4 frases? Então, acabei de falar o significado delas e agora vocês vão começar a limpar de uma forma diferente. Não vai ser que nem um papagaio, ah, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não. Agora vocês detêm o significado, vocês entendem o significado e detêm o poder nas mãos de poder limpar e liberar essas memórias, né? A partir da entrega à divindade. Bom, então eu preparei para vocês um material assim de como praticar o mantra das 4 frases, né? Então é uma série de perguntas de como praticar, né? Como devo dizer as 4 frases, né? Mas esse vídeo vai ficar muito longo, então eu não vou me adentrar nesse assunto. Eu vou deixar para que eu fale essas perguntas na outra aula, né? Então agora eu vou terminar a aula com uma história, né? Uma história que eu quero contar para vocês, né? Para poder a gente finalizar a nossa aula. Então eu vou contar agora a história do camelo. Conta que um viajante de lã viajava pelas areias quentes do deserto. Depois de vários dias andando ao sol escaldante, os dois já cansados avistaram um pequeno oásis. O comerciante quase não acredita o que vê, parecia um milagre. Então, rapidamente, né, ele foi em direção ao oásis, tomou água fresca, né, e foi descansar, né? Se acomodou no tronco de uma palmeira e adormeceu. Mas antes ele disse: Deus, este é o meu único camelo e a você confio. E adormeceu profundamente. Depois de algumas horas, o comerciante acorda, olha para os lados e não acha o camelo, nem sinal dele, e diz, muito triste a Deus: Como pôde fazer isso comigo, Deus? Eu lhe confiei o meu único camelo e você me traiu? E Deus, com a sua voz forte, responde: Os únicos braços que eu tinha para segurar o camelo eram os seus. Então, o que é que nos revela essa história? Nos faz lembrar que Deus, a divindade, não vai fazer nada por nós, mas sim através de nós. Deus só pode agir a partir de você, que é o divino em ação. Existem leis universais, né, que é o livre-arbítrio e ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, né? Então tem coisas que só você pode fazer, porque você é Deus em ação, né? Então você é que está aqui para realizar todas as coisas. Então daí a importância de você tomar posição na sua vida, né? Assumir 100% de responsabilidade, limpar essas memórias, essas crenças que impedem você de avançar, de seguir adiante e de mostrar quem realmente, né, está no controle. Não é a sua mente, é a sua consciência. Então, desde já, eu encerro a aula aqui e agradeço pela atenção, né? Perto para que vocês curtam e compartilhem o vídeo. E até a próxima aula.